A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, para todos, que estão nos assistindo. Nós estamos começando o grande culto doméstico em seu lar. Tá? Hoje estaremos orando pela prosperidade financeira do povo de Deus, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, tá? Então vamos fazer a oração para iniciarmos o belíssimo trabalho do Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa noite e já te agradecemos por fé, pelo sucesso e a vitória deste trabalho. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, tome o primeiro e o último lugar em cada vida, em cada coração, Senhor da Glória, que está, Senhor da Glória, participando deste culto com raciocínio sincronizado com a Tua Palavra. Que, Senhor da Glória, nós possamos receber as nossas bênçãos que precisamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 93, tá certo? O hino de número 93. Há trabalho pronto, tá certo? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão. Se tiver de Cristo plena aprovação, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-nos entender. Pois só tu, ó crente, poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E
só tu, ó crente, ó, poderás fazer. Aleluia. Que hino maravilhoso, não é, irmão? Nós agora vamos abrir nossas Bíblias do livro de Salmo. Convido já os irmãos para colocarem no Salmo 18, tá? Salmo de número 18. Nós vamos meditar no versículo 1, 2 e o versículo 3, né, desse Salmo. E nós queremos que todos os irmãos e os amigos tomem gosto pelo reino de Deus, né? Porque é para lá que nós vamos. E nós vamos morar com o Senhor e vivermos juntinho dele toda a eternidade. E ele nos quer se nós o amarmos, né? Então vale a pena, nesses momentos quando nós estamos reunidos, nós ficarmos bem conectados, né? Bem atrelados no espírito, na alma e no corpo, para que o Senhor veja a qualidade do nosso culto, a qualidade da nossa adoração, do nosso louvor, né? E aqui é mais um salmo de Davi, né? Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos, né? Aí Davi começa no versículo 1 dizendo assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Meus inimigos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, se não fosse a tua palavra na terra, o que seria de nós? Porque a tua palavra é a bússola, né? É a constituição, é a receita. A tua palavra, ela nos direciona exatamente para ti, através do teu caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, muito obrigado. Tome os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração com muito gosto para o Senhor entrar e cear conosco, e nós com o Senhor. Muito obrigado por essa noite. Essa noite, Senhor Deus, ela é tua e é nossa, Pai Celestial. Porque nós já decidimos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Nós já decidimos que o Senhor é o nosso dono. Muito bom. Muito obrigado por isso. Por essa convicção no coração. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Agora nós queremos, irmãos, falar essa primeira frase gostosa que o rei Davi falou aqui, né? Eu te amarei, Senhor, do coração. Ora, qual a mulher ou o homem, né? A mulher quer ouvir do homem, né? Eu te amo. O homem quer ouvir da mulher, eu te amo. Eu estou de noite aqui deitado. Aqui em casa é muito quente, aqui a gente fecha as portas, é tudo forrado, né? É muito quente. E a gente, às vezes mesmo, até mesmo para ficar, ela está com frio e eu estou com calor. Aí fica ruim que só. E a gente dorme aqui um pertinho do outro, aqui na rede. Pelas condições mesmo. Se fosse em São Paulo, com certeza seria na cama, né? Mas eu sou muito calorento. Mas eu de vez em quando digo: pastora Cátia, oi, eu te amo. E é verdade, sabe? Entenda,
Não é porque tem compatibilidade entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas, que elas não se amam, elas não se amem. Não tem nada a ver, né? O amor é uma coisa muito importante. Agora, antes da gente entrar no casamento, ou no namoro, ou no noivado, a gente já sabe que tem as tribulações do casamento, que a Bíblia, ela diz que tem as tribulações do casamento, né? Ela fala isso, né? Então nós já entramos sabendo, e elas são boas, são maravilhosas. Nós é que às vezes não estamos à altura dela, né? Não aguentamos, né? Pega no pote, ou pega na rodia sem poder com o pote, né? É o provérbio lá do interior, né? Aí nós vemos aqui o que o rei Davi vai e fala: eu te amarei do coração. Ninguém quer um amor menor do que o coração fabrica, né? A gente tem que fazer o amor crescer, né? A pessoa às vezes olha, o homem olha para a mulher olha para um homem, às vezes diz: foi o cupido, né? Flecha do cupido, né? E ali com aquele olhar começa e vai crescendo o amor. E as pessoas gostam de ouvir um do outro. Agora, Deus também gosta. Olha o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Primeiro versículo. Agora, por que do coração? Por que não da mente? Por que não dos sentidos? É aquela mesma coisa que a gente fala para os irmãos todo dia. A diferença do pecador para o justo. Porque o pecado na vida do justo mora na carne. Na vida do pecador, o pecado mora no coração, no espírito dele, que é ele mesmo. No justo, não. O pecado mora na carne. A carne fica no cemitério. O espírito está pronto, Jesus disse. A carne é que é fraca. Do mesmo jeito, aqui ó, eu te amarei do coração. O Senhor falou. E por que não da alma? Por que não dos sentidos? Porque os seus sentidos não representam você mesmo. A sua alma, desejo, prazeres e vontade não representa você mesmo. Você tem que amar do coração. Por quê, pastor? Porque foi ele quem nasceu de Deus. A única coisa em nós que nasceu de Deus foi o Espírito, foi o coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, um coração, um novo Espírito nós recebemos de Deus para morar em nós, né? E aí, só Ele foi quem nasceu de Deus. Por isso que Ele pode adorar a Deus. A Bíblia diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas veja, os verdadeiros adoradores. E quem é verdadeiro se não nasceu de novo? Vladimir botou uma coisa importante aqui: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbio 4:23. Agora, nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, né? Mas porque Ele é verdadeiro, Ele nasceu de Deus. Os verdadeiros adoradores. Mas é os verdadeiros. Tem os falsos. Quem são os falsos, pastores? Os pecadores, os ímpios. São os falsos. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque o espírito está pronto para adorar. Você veja, a alma nem sempre está pronta para adorar, né?
Porque a alma são os nossos desejos, prazeres e vontades. A razão. Aí, às vezes, a nossa alma está mais para o lado da carne. A gente pouco se inclina para as coisas de Deus. Às vezes, isso acontece na vida de todo crente. Todo. Do pastor à simples pessoa. Né? Tem vezes que a gente está mais inclinado, né? Mais para a carne. Até o rei Davi passou por isso também, né? Isso não quer dizer que você não seja de Deus. Mas que você deve vigiar e orar para que não entre em tentação, deve, porque foi o Senhor Jesus quem falou, né? Então o coração, irmão, ele vê melhor do que os nossos olhos biológicos, né? Por quê? Porque o nosso coração, ele é um coração que nasceu de Deus. Se nós nascemos de novo, nós estamos cheios de fé. E a fé é os olhos de Deus, ou são os olhos de Deus em nós. Por isso que, com o nosso coração, um coração que nasceu de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, ela tem os olhos, essa pessoa tem os olhos de Deus nela. Por isso que ela vê melhor do que os olhos biológicos. Então é muito importante buscar a Deus de todo o coração, né? Aí ele vai e diz assim, olha, eu te amarei do coração. Nenhuma mulher quer menos do que isso do homem, e nenhum homem quer menos do que isso da mulher. Deus também é a mesma coisa, né? Aí ele vai e diz, Senhor, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é uma fortaleza para nós. Vocês sabem como foi que surgiu a nossa capital para ser o nome Fortaleza? Foi por causa do forte. O forte que fica ali, perto da Igreja da Sé, né? O forte se instalou, o exército, né? Um forte militar do exército. E as pessoas começaram a construir as suas casas onde? Perto do forte. Porque estavam protegidos. Isso naquelas épocas não tinha quase ninguém aqui, né? Foi quando começou a Fortaleza a tomar forma como cidade, né? Aí o nome dela foi colocado Fortaleza por causa do forte, porque cresceu em torno do forte, né? Aí foi se espalhando. As pessoas queriam morar pertinho do forte para serem protegidas. Então agora Davi vai e diz, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Isso quer dizer que nós devemos construir a nossa vida em Deus. Para quê? Ora, o forte era para proteger os moradores que começavam a formar uma ruazinha, um povoadozinho, uma comunidade, até que se tornou essa grande fortaleza que nós vivemos hoje. E aí nós devemos também amar a Deus de todo o nosso coração, né? Aí ele expressa, ó Senhor, fortaleza minha. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. As pessoas confiavam no forte, nós confiamos no Senhor. É o nosso forte espiritual, né? E aí nós devemos estar com a nossa vida bem juntinha do forte espiritual. Que o Senhor deu, né? É a proteção da gente. Depois no Salmo 2, o rei Davi diz, o Senhor é o meu rochedo. Davi já entendia de Jesus, a pedra eleita por Deus, né? A pedra da esquina, o alicerce do crente. O Senhor é o meu rochedo. Quer dizer, o Senhor é o meu Salvador. É a pedra eleita para me construir a minha vida espiritual em cima dele. Olha lá, já Davi
Os olhos, Davi tinha os olhos, a fé de Davi era muito boa, né? Porque ele amava o Senhor de todo o coração mesmo, Davi. E ele tinha fé no Senhor como quase nenhum outro rei. Foi por isso que Deus o escolheu, o homem segundo o seu coração. Aí ele tinha os olhos espirituais, ou seja, os olhos de Deus estavam nele, e ele via muito, ao ponto de dizer: Senhor, fortaleza minha, e no versículo 2, o Senhor é o meu rochedo, é o meu salvador. A rocha eleita por Deus, Cristo, né? O Senhor é meu salvador. Davi já naquela época tinha essa visão maravilhosa. Aí ele vai dizer: olha, meu salvador e meu lugar forte. Ou seja, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Mas ele diz mais, o Senhor é o meu libertador. Agora, veja as expressões de Davi, se não cabe tudo em Jesus Cristo. Né? Quando ele começa a dizer no versículo 2, o Senhor é o meu rochedo, a rocha eleita de Deus. Essa pedra aqui é aquela pedra que Daniel viu, a rocha eleita é aquela pedra que Daniel viu, que caiu em cima da estátua de Nabucodonosor, sem ajuda de mão, e despedaçou todos os reinos, desde Nabucodonosor até os reinos que mandam no mundo hoje, que nós sabemos, que é a democracia e o comunismo. São eles que mandam no mundo. Quem manda é Deus. Não, irmão. Deus manda na igreja. Deus manda na igreja. O seu reino é a igreja. Agora, quem é que manda no mundo? O mundo está no maligno. E aí, o salmista vai e diz, o rei Davi, o Senhor é o meu rochedo, é o meu salvador. Aí a bênção aqui, o meu lugar forte. Jesus é o teu lugar forte? É. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. O lugar forte. Pastor, qual é o lugar forte de Deus? É a igreja. Não. O lugar forte de Deus é Jesus. Por isso que no Salmo 91, o salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o lugar forte de Deus. Depois ele disse, e o meu libertador. Davi disse, Jesus, a rocha, ele está falando da rocha, é o meu libertador. Porque quem é Deus? Deus é Jesus. Entenda, quando Jesus nasceu, quem entrou nele para dar vida a ele? Quem gerou? Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi quem entrou. Do mesmo modo que o anticristo, quando estiver reinando, o espírito do diabo estará nele, e ele é o próprio diabo em pessoa. Satanás em pessoa. Entendeu? Aí Deus, o Espírito de Deus entrou em Jesus, Jesus é Deus em pessoa. Então o Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, e o meu libertador. Tem outra pessoa que liberte? Não. Jesus não disse lá em João 8,31, aliás 32, até Bolsonaro gosta de citar esse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí Davi disse, e o meu libertador. Não tem outro que liberte. Só o Senhor Jesus é quem liberta. Né? As pessoas
que deixam ele libertar. Agora, uma coisa interessante. No que se refere à libertação, tem uma coisa muito importante que eu vou colocar aqui para os irmãos, e vou sublinhar embaixo isso. Né? Sublinhar embaixo. Para uma libertação, é preciso uma boa interpretação. Uma interpretação errada, nós titubeamos. Basta uma interpretação errada para a gente estar fora. Às vezes a interpretação não complica na salvação, não. Mas às vezes a interpretação é num lado que não pode ter. E aí a pessoa vai passar a vida todinha aqui. Por que você acha que vai ficar uma multidão de gente quando Jesus vier? Me diga aí qual é o motivo. A maioria é a interpretação errada. Que aprenderam com pastores. Outros estavam numa igreja que a interpretação era muito parecida com a do Calvário, mas essas igrejas assim, elas são muito duras na maneira de ensinar, e a pessoa achou melhor para uma igreja que desse mais, né? Mais espaço, mais largo. Né? Aí a pessoa, infelizmente, entrou por esse caminho e está numa situação difícil no arrebatamento. Né? Mas veja, já Davi naquela época, o Senhor é o meu rochedo, a minha rocha, o meu salvador, é o meu lugar forte, que é o esconderijo de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ai, quem é o esconderijo do Altíssimo? Quem é o esconderijo do Altíssimo? É Jesus o esconderijo do Altíssimo. Paulo não diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está em Cristo, está no reino de Deus. E o meu libertador se refere à verdade. Jesus é a verdade. Quem liberta o homem? Só a verdade. Agora, para isso, nós sublinhamos esse argumento meu. Né? Um ensino errado, uma fé errada. Esse é que está o problema. Sabe? Aí você diz, pastor, o que é que eu faço para a minha fé ser o menos possível ruim? A gente errar menos, porque não tem jeito. Todas essas igrejas erram. Interpretam alguma coisa errada. Não tem jeito. Mas tem uns que é demais. E é exatamente aonde não pode. Aí eu digo para você, leia a Bíblia 10, 20, 30, 40 vezes. Estudando. Mas 10 vezes você já tem uma experiência. Deus vai ficar com convicção. Deus vai ficar firme de que você tem uma boa intenção, tem uma vontade muito grande. Então o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. A gente pensa que são os líderes, as pessoas que ensinam a gente, que formam o caráter e o alinhamento da gente. Não. Tudo tem que começar pela farinha do trigo, pura. O bolo já está misturado, o pão já está misturado. Comece lendo a Bíblia, só a Bíblia. Não se apresse em querer aprender daqui, dali ou dali, daquela. Não se apresse não. Se apresse em ler a Bíblia. Leia, estude e pratique. E deixe os anos passar. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Você já leu 10, 15, 20 vezes. Você tem uma plataforma firme da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na terra, é a única que não tem mistura. É a única. E aí você está aprendendo só do Espírito Santo. Não se preocupe em interpretar da noite para o dia, não, que o apressado come cru. Vá lendo. Vá orando. Que não entender, vai orando, continua lendo. Volta de novo, volta de novo, volta de novo, volta de novo, 5, 6, 10, 15, 20 vezes. Aí você fica com estrutura espiritual, não dada por nenhum pastor não, sabe? O que os pastores ensinam são coisas maravilhosas.
Mas se você não tiver uma base, uma plataforma muito sólida da palavra, porque você já leu, gosta de praticar, leu tanto que você começou a ter entendimento pela própria palavra e pelo próprio Espírito Santo. Aí quando a coisa errada vem, você no mínimo questiona. Não pode. Isso aqui não pode. Porque para a convenção, você sabe que um ensino errado gera uma fé errada. Eu já fui enganado uma vez, lá para Banda Aldeota. Desci na leste e saí procurando uma rua, andei 10 quarteirão. E as pessoas estão dizendo, aí eu perguntei uma, ele disse, não, é daqui a 8 quarteirão, já tinha andado 10 quarteirão, eu fui até lá. Com aquela fé firme, que a rua era lá. Quando cheguei lá, eu procurei a rua, nada, perguntei o homem disse, 8 ruas voltando. Mesma coisa acontece na palavra de Deus. Aí, pastor, o que eu faço? Leia a Bíblia. Mas se você lê livros, lê qualquer coisa, leia e estude a Bíblia e pratique, o tanto quanto você puder. Tenha coisa, depois de 10, 15 vezes, você já está preparado. Não por igreja nenhuma, por placa nenhuma de igreja, mas você está preparado pela palavra e pelo Espírito Santo. Ah, eu não preciso de pastor, não? Precisa sim. Né? Os quíntuplos dons do Espírito são fundamentais, que está em Efésios capítulo 5. São os quíntuplos dons do Espírito. Apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós precisamos desse pessoal. Mas aí, sem você ter uma plataforma de conhecimento bíblico muito bom, e muitas coisas a palavra de Deus e o Espírito Santo vai lhe ensinar, que você vai dizer, olha aí, eu não sabia, esse versículo explica esse, e o Espírito Santo confirma lá. Testifica com nós, né? Que nós somos filhos de Deus. Não é só dizendo que nós somos filhos de Deus, não. É confirmando o que é certo e o que é errado. Aí sim, você depois está pronto para ouvir a palavra de Deus, e aí você segue um alinhamento firmezinho, né, ali, alinhamento bom para a sua vida, né? Isso é muito importante. Deus mesmo vai ver isso em você. Mas se por acaso nós não tivermos a sabedoria e a instrução de alguém para fazer isso, nós vamos aprender o que as outras pessoas vêm nos ensinar antes de nós conhecermos a Bíblia. Aí é um desastre. Aí eu vou dizer, é um chute numa barra de aço. Por isso é importante conhecer a verdade. Mas primeiro, a verdade chamada Bíblia. E depois, quando alguém pregar para você, no mínimo o Espírito Santo vai dizer, essa pregação aí não está batendo não com a minha palavra não. E você vai estudar sobre o assunto e vai se dar muito bem. Aí o rei Davi disse, e o meu libertador já conhecia Jesus como a verdade de Deus. Olha, os olhos da fé é show quando está no homem. Mas só tem os olhos da fé quem é salvo. Quem não é, não tem não. Porque eles são os olhos de Deus na pessoa. Deus nunca vai colocar os seus olhos numa pessoa que não quer ver a sua verdade. Né? Aí o Davi ainda continua. O meu libertador e o meu Deus. Quantas vezes você já disse para Deus, o Senhor é o meu Deus? São palavras que parecem não valer nada. Mas vale sim. Você chega para Deus assim e numa oração, aí você, sem pressa, né, você orando, aí você diz, Senhor Deus, Tu és o meu dono. Eu sou teu. Só você e ele. Ninguém está ouvindo. Não é para aparecer, não. Aqui é coisa de verdade.
entra no teu quarto, ora o teu pai está em oculto e ele te responderá. Né? O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. A minha fortaleza em quem confio. Veja, as pessoas moradoras aqui, quando o forte chegou, começaram a confiar no forte. Aí criou uma ruazinha, povoado, eu já li a história. E foi aumentando, aí deram o nome da nossa cidade de Fortaleza, que era perto do forte. Fortaleza nasceu ali na beira da praia, né, perto do forte. Ali na Barão do Rio Branco, entre Barão do Rio Branco e Senador Pompeu, que está o forte, está mais ou menos por ali assim. Né? Na verdade, da Rua da Sé até a Barão do Rio Branco, se eu não me engano, que é o passeio público. Aí os moradores começaram a confiar no forte. E aí, olha a bênção que deu aí, a nossa grande fortaleza hoje, né? Então ele diz, chama Deus de minha rocha, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus e minha fortaleza em quem confio. O povo confiava no forte e veio morar perto do forte. Nós confiamos em Deus e entregamos nossa vida a Cristo. Aí ficamos perto do forte Deus. É bênção, né? Forte Deus. Agora veja, ele diz mais, o meu escudo, olha, Davi já sabia que Deus era o seu escudo, porque Deus é Jesus, Jesus homem, né? Deus é Jesus homem. Quem era que estava em Jesus homem, na embalagem de Jesus? Deus, o Espírito Santo de Deus morava nele. Né? Aí o rei Davi vai e diz, o meu escudo, a força da minha salvação. O meu escudo. Aí a gente vai para Efésios, se eu não me engano, não sei se é o capítulo 6, né? O nosso escudo é a palavra de Deus, ao mesmo tempo a espada, né? A espada do Senhor Deus, né? Eu quero até que o Vladilson coloque esse versículo aí para os irmãos, né? De Efésios, né? Que se chama a armadura, né? Do cristão, né? E é muito importante. Aí Davi já via Jesus como seu escudo, porque escudo é uma coisa que protege. Então Deus é o nosso escudo, mas através de quem? Para Deus ser a nossa proteção, ele tinha que estar num homem, e esse homem foi Jesus. Está aí a armadura, o Vladilson botou agora, certo? Não deu para sair os versículos não, porque não deu para ir lá embaixo não. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, pronto, aí os irmãos aí vão ver aí, o versículo está mais na frente. Então é isso que Davi disse, o Senhor é o meu escudo. Mas Deus não podia ser escudo, estando lá no céu em espírito, ele teve que se encarnar num homem. E Jesus agora foi o nosso escudo. A primeira coisa que ele tomou foi a nossa frente, morreu logo por nós, olha, na cruz no Calvário, para nos proteger do inferno. Olha que escudo maravilhoso. É bênção? Ele diz, o meu escudo e força da minha, e a força da minha, ou seja, a força da minha salvação. Esse versículo é muito bom. Tem muita coisa, porque não dá para a gente começar. Davi começa, Salmo 18:2. O Senhor é meu rochedo, olha lá, meu rochedo, certo? Depois o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação. Jesus é a força da nossa salvação. Por quê, pastor? Olha, irmão,
Jesus diz que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhado é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Toda casa, todo edifício que se preza, deve ter um bom alicerce. Agora veja, meu escudo, a força da minha salvação, a força da minha salvação. A força da nossa salvação, onde nós construímos a nossa casa espiritual, é a rocha eleita, é o alicerce Cristo. Porque o homem que construiu a sua casa na areia, veio as tribulações da vida, as adversidades, problema de casamento, problema na família, no emprego, o homem não aguentou, está falando de uma vida, né? E o homem caiu e foi grande a sua queda, né? Mas quem constrói a sua vida em cima do Cristo, eleito por Deus para ser o alicerce, então essa pessoa tem a força da sua salvação como plataforma da sua vida de fé. Isso faz totalmente diferente, né? Aí ele, o meu escudo, a força da minha salvação, e ainda mais, o meu alto refúgio. Deus é o nosso alto refúgio. Porque ele está ele não mora na terra. Ele está na terra através do Espírito Santo para nos ajudar. Mas Jesus está à destra de Deus, Pai Celestial. E ele está lá fazendo o que por nós? Intercedendo. É o sumo sacerdote, é o nosso advogado de defesa, né? O de acusação é o diabo, né? Acusou Jó, acusa a gente, mas nós temos um advogado que tem toda a experiência, né? Ele veio, se humanizou, passou tudo que a gente passa nesta terra. Aí agora ele está lá para defender a gente. Ele sabe as adversidades da terra, né? Então ele vai e diz: e o meu alto refúgio. Você às vezes falha. Quando você falha, o diabo chega junto para te condenar, para esfriar a tua fé, jogando um balde d'água fria em ti. Aí o Senhor Jesus lá, nosso alto refúgio, né? Intercede por nós. Pastor, e Jesus intercede por nós? Intercede. Vocês lembram que uma vez ele chegou e disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, para que a tua fé desfalecesse, ou seja, para que Pedro abandonasse Jesus e saísse espraguejando como muitos da época e não cresce em Jesus. Aí Jesus disse: mas eu orei ao meu Pai Celestial para que a tua fé não desfaleça. Depois ainda a Bíblia ainda diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Aquela pessoa que está querendo pegar fogo, de ser um crente, de ser direitinho, Deus não abandona não, Ele sopra nela para ela pegar fogo. Isso faz a diferença, né? Então, além de tudo isso, Ele é o meu alto refúgio. Você se dobra o joelho, entra na presença de Deus, e o Senhor Jesus é Pai. Eu passei isso, Pai. Essa luta aí é muito difícil, viu, Pai? E Deus manda anjos e faz um reboliço tremendo para ajudar aquela pessoa que é justa. Quem é a pessoa que é justa? É aquela que não quer abandonar Deus por nada. Lembre-se, a fé é a vitória que vence o mundo. Uma pessoa que não tem a fé bíblica, a fé genuína, pura de Deus, é porque ela não nasceu de novo. Precisa nascer de Deus. A própria Bíblia diz: o justo cai 7 vezes, mas nenhuma fica prostrado. Deus o levanta. Por quê? Porque Ele é justo.
Ele tem uma convicção dele no coração tão grande sobre Deus, Jesus e o seu reino, que ele não abandona por nada. Aí Deus o levanta. Foi o caso de Davi. Já Saul foi diferente, né? No versículo 3 ele diz assim, ó: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Lembre, os nossos inimigos não são os seres humanos, tá? Porque pode algum crente pensar, eu tenho um monte de inimigo, a minha vizinha... Não, eu não estou falando desses inimigos. O ser humano não é inimigo do outro, não. Os demônios que estão nelas é que estão atormentando você. E você está caindo na armadilha e está querendo revidar do mesmo jeito, se vingando, aí fica tão endemoniada quanto ela. Não no sentido de possessa, mas uma pessoa que faz o mal à outra, ela está influenciada por Satanás. Aí você vai lembrar daquilo que o apóstolo Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O que Paulo quis dizer com isso? A nossa luta não é contra os seres humanos. Porque todos os seres humanos são obra-prima de Deus. Mas elas se afastam de Deus por um motivo ou por outro, e os demônios entram nelas, e assim como Deus usa pessoas para fazer o bem e servi-lo e adorá-lo, o espírito de Satanás, os demônios entram nos homens que se distanciam de Deus, e eles começam a fazer coisas ruins, que para Satanás é o seu reino e a sua obra na terra. O Radilson botou aqui, está na tela aí, o versículo, certo? Então, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Isso quer dizer, eu chamo o nome do Senhor em meu auxílio. Quantas vezes você não a chamou? Oh Deus, olha o meu esposo, salva ele, Senhor. Você está invocando o nome do Senhor, através da oração. Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá? Que você possa meditar, a gente não tem muito tempo, e você possa meditar nesse Salmo 18, versículo 1, 2 e o versículo 3, tá? Que Deus abençoe grandemente. Agora nós vamos louvar o Senhor com um hino, né? Eu estou me policiando muito aqui no horário, viu, irmão? Não é fácil não, viu? Porque a vontade de pregar até de manhã é grande. Vamos louvar o Senhor com Cícero Nogueira. Eu quero que vocês que conhecem esse hino, louvem comigo, tá certo? Maior que as lutas que passas, maior que as dores que sentes, maior que o anseio da alma, maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. Maior em virtude, Jesus. Maior em amor, Jesus. Maior em bondade, maior em verdade, maior em calor. Maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que o maior dos maiores, maior que o maior maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de ser celestial, maior que seja o problema,
maior é quem dá solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude, Jesus. Maior em amor, Jesus. Maior em bondade, maior em verdade, maior em calor. Maior que a morte Ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Aleluia! Que bênção, né? Eu vou citar a segunda estrofe. Maior que o maior dos maiores, maior que o maior maioral, maior, mais sublime e mais belo que um coro de ser celestial. Maior que seja o problema, maior é quem dá a solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória na mão. Que lindo, né? Uma letra espetacular. Vamos orar agora, irmãos, pela nossa prosperidade financeira, né? Deus quer ver o seu povo próspero. Viu? Deus quer ver o seu povo próspero. Até para que a obra dele também prospere, tá certo? Nós estamos passando uma fase, todas as igrejas e os irmãos também, muitos, né, que vivem assim como particular no seu trabalho, né? Eles agora estão parados, né? E a luta é grande, tá? Aí sofre desde o pastor até o simples irmão na igreja que não tem o seu emprego fixo, né? Então vamos orar por esse pessoal para Jesus abençoá-los. A fé é a vitória que vence o mundo, tá? Nunca desista dela. A fé são os olhos de Deus em você, em mim. Depois nós vamos orar pelos enfermos, viu? Senhor Deus, estamos na Tua presença através da oração, em oração, na oração da fé e da concordância. E estamos, Senhor, aqui te pedindo para no meio de uma situação tão ruim financeiramente como o mundo está passando, o Senhor nos abençoar e nos prosperar financeiramente. As pessoas que não têm fé veem nisso contradição. Não tem lógica, não tem condições. Ora, a fé são os olhos de Deus em nós. Então o que nós vamos fazer? Crer no Senhor. O Senhor gosta de tirar da rocha, tirar a água, só para o povo ficar abobalhado. Deus gosta de fazer coisas como águas amargas de Mara. Moisés joga um pedaço de pau dentro, a água fica doce mineral. Uma água mineral, pH lá em cima. Quem faz isso? Deus. Faz o machado flutuar na água. Deus faz essas coisas. Agora, Ele exige de nós que nós creiamos nele. É só isso que Ele pede. Porque Ele não pode fazer nada nas nossas vidas, a não ser através da fé. Porque para Deus é ilegal Ele ajudar uma pessoa que não tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus, nós estamos nessa situação, o mundo está nessa situação. Todo mundo está sofrendo, de um jeito ou de outro. Mas, dessa escassez, desse deserto que nós estamos atravessando, o Senhor pode fazer, Deus, a nossa vida financeira ser uma bênção, assim como um jardim florido que tem tudo
que está em correlação a ele. Até borboletas tem. A fé, Senhor Deus, é a coisa principal. Ajuda, Senhor, as nossas vidas através dessa fé bíblica, nos impulsionando a ler a Tua Palavra, a estudar a Tua Palavra e a praticá-la, principalmente a praticá-la, pois nós sabemos que é aí que a fé chega e se agarra com a gente, quando nós estamos praticando a Tua Palavra. Entra no lar, Senhor da Glória, de todos que estão, Senhor da Glória, desempregados, que tinham, Senhor, a sua barraquinha de vender alguma coisa, hoje não estão podendo vender e estão passando necessidade. Mas, para o Senhor, nada é difícil. 5 pães e 2 peixes, alimentou quase 5.000 pessoas, fora mulher e criança. Dava praticamente 20.000 pessoas. Então o Senhor pode, em nome de Jesus, Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, suprir de uma maneira ou de outra, dar o escape, dar livramento na área financeira, para que essas pessoas, Senhor da Glória, em o nome de Jesus, que estão paradas porque o seu trabalho não é carteira assinada, é informal, Senhor, que o Teu poder possa alcançá-las, Deus, usando o Senhor da Glória de quem o Senhor quiser usar, abrindo portas, mostrando meios, para que essa pessoa, Deus, ganhe o seu pão e sustente a sua família. Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós estamos de mão dadas, na oração da fé e da concordância. E o Senhor sabe que nós sabemos, o Senhor sabe que nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Mesmo que alguns israelitas não acreditavam, mas choveu o maná, todo dia chovia, eles comiam e enchia a barriga. Cordonizes, eles diziam que não tinha carne, não tinha jeito de se alimentar com carne, o Senhor mandou cordonizes para eles, muita mesmo, porque o Senhor tem com fartura. Senhor, ajuda o Teu povo a se lembrar dessas passagens bíblicas. Elias lá no meio do deserto, fazendo a Tua obra. Aí o Senhor manda uma ave levar carne para ele, pão. O Senhor alimenta ele de tudo lá no deserto. Jesus lá no deserto, quando terminou a tentação, aí a Tua palavra diz que os anjos de Deus vieram e o serviram. Fizeram um banquete para Jesus lá naquele deserto. Jesus encheu a sua barriguinha. Quando voltou bem forte. Assim, entra nos lares. Essas vidas que estão passando por dificuldade financeira. Eu nem discuto quem o Senhor vai mandar, ou a quem vai o Senhor vai mandar, ou quem o Senhor não vai mandar, porque o Senhor pode fazer tudo do teu jeito, na hora que o Senhor quiser. E isso é a verdade. A Tua própria palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Nada. Por isso, em o nome de Jesus, Deus, nós recebemos a prosperidade financeira em tudo que nos pertence, que é o nosso reinado, Senhor. Em o nome de Jesus, quem crê, diga amém. Agora, Senhor, toma essa pessoa que está apresentando, Senhor da Glória, o mal, a enfermidade, Senhor, que está perturbando o seu corpo físico. Em o nome de Jesus, Deus, que o Teu poder, a Tua unção, entre agora em cada pessoa, em cada vida, das pessoas que estão assistindo, Senhor da Glória, essa mensagem, todos, seja ela quem for, Deus, que o Teu poder entre do alto da cabeça à planta dos pés, e o Teu poder expulse todo o mal, todas as trevas, dores, doença, enfermidade, espírito de enfermidade, seja qual for o nome dessa doença, desse mal, Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, não possa ficar nenhum mal, por pequenino que seja, em o nome do Senhor Jesus, Deus. E nós declaramos, já em o nome de Jesus, que todos que oraram com fé,
juntamente conosco, na oração da fé e da concordância. Por fé. Por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova das coisas que você não está vendo ainda. Mas pela fé, os olhos de Deus estão na sua vida e por fé você está vendo. E é por fé, Deus, que nós recebemos a nossa vitória na prosperidade financeira e a nossa vitória na nossa saúde do nosso corpo, para te servir muito melhor ainda, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós. Quem crê, diga amém. Agora eu quero dizer para os irmãos que amanhã nós estaremos fazendo o culto ainda, culto doméstico em seu lar, e amanhã nós vamos orar pelo Brasil e pelo presidente da República e as autoridades, tá certo? Então não falte amanhã, convide mais pessoas, né? Ajude essas pessoas a encontrar a Cristo através do Evangelho, tá certo? E amanhã nós faremos, no nome de Jesus, também um maravilhoso culto para abençoar as nossas vidas e a vida de todos que estão nos ouvindo, tá certo? A paz do Senhor para todos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.